Olá, tudo bem? Eu sou o pastor Felipe, estamos iniciando o nosso podcast, O que vem do alto. Estamos aqui com o pastor Alex. Tudo bem, pastor Alex? Tudo bem, uma honra receber o nosso amigo evangelista Douglas Silva, um pregador que vem pregando o evangelho, ganhando almas. É uma honra recebê-lo conosco aqui no podcast Conexão do Alto. Estamos aqui no Centro de Convenção DAUT e eu creio que vai impactar vidas. E Deus tem abençoado a vida de muita gente. Evangelista Douglas, é um prazer receber o senhor aqui no nosso primeiro programa, pelo qual o objetivo é abençoar a vida das pessoas. Aqui não estamos para humilhar, nem tampouco para ofender ninguém. Lembrando que todas as perguntas que serão feitas aqui não é no objetivo de ofender, nem de tampouco magoar ninguém e nem de menosprezar ninguém, mas sim de trazer ideias, pensamentos e coisas que estão acontecendo no nosso dia a dia. Evangelista Douglas, eu gostaria de começar perguntando ao senhor, o senhor é evangelista, né? Qual o ministério do senhor, primeiramente, antes de qualquer coisa? Meus amigos, muito bom estar com vocês. Para mim é uma honra muito grande, pastor Felipe, pastor Alex Costa. Deus abençoe a vida de vocês. Para mim é uma honra muito grande poder estar nesse primeiro episódio desse lindo podcast. Eu creio que vai ser um divisor de águas para muitas vidas. Creio que testemunhos serão contados, não só em redes sociais, mas também em pessoas físicas que vão falar acerca dos testemunhos que vão ser gerados através desse podcast. E eu congrego na Assembleia de Deus, Ministério Deus é Fiel. Sou pastoreado pelo pastor Pedro Jorge da Silva. Minha igreja é ali na Cidade de Deus. E sou casado, pai de 4 filhos, minha esposa Bárbara, e estamos aqui para responder perguntas e também abençoar vidas através do poder da palavra. Evangelista, eu posso até chamar o senhor como pastor, né? Porque, né, evangelista já é um degrau para o pastoreado. Mas eu conheço pessoas que conhecem também, irmão, e admiram muito o ministério da palavra, qual o irmão foi essa responsabilidade de trazer a palavra. Quando tudo começou? É lindo você perguntar isso, que passa um filme na cabeça de quando tudo começou lá atrás. Na verdade, o ministério que Deus que tem comigo foi algo muito rápido. Eu lembro que, após um baile funk, o Senhor me visitou, na verdade, dentro desse baile funk, e dali eu tive a convicção que não era mais a vida que eu queria viver. E 1h da manhã eu corri à casa do meu pastor, que é até meu tio, e ajoelhei na sala da casa dele, lembro como se fosse hoje no 2º andar, onde ele residia, e falei que queria aceitar Jesus. E foi muito lindo, porque minha família mesmo não acreditava. Esses dias eu estava conversando com a minha mãe, e minha mãe disse algo que hoje eu sorri, eu me alegrei com aquilo que minha mãe falou, mas também porque Deus é fiel. Minha mãe falou que ela apostou com o meu pai quanto tempo eu duraria na igreja. E assim, com 3 meses de igreja eu comecei a pregar. E a primeira vez que eu preguei não foi na minha igreja. A primeira vez que eu preguei foi num congresso jovem, na igreja Ministério Josué, pastor Mauro, lá na Cidade de Deus, no AP2. E assim, dali por diante, tive altos e baixos, como todo jovem. Me converti aos 19 anos, não tinha base crente. Meu pai e minha mãe não eram afastados. Mas dali para frente, Deus veio trabalhar, Deus veio operar. E hoje, para a glória de Deus, já são quase 14 anos pregando a palavra nesse Brasil. Bênção pura. Então, o relato que o senhor tem desde jovem, né, que Deus chamou o senhor, e isso serve para muitos jovens que estão numa vida do crime, e sim, que Jesus, né, não foi o caso do senhor, né, mas ainda jovem, Deus o alcançou por misericórdia, sim, e chamou, e eu acho muito lindo, né? Isso é verdade. Está há muitos anos aí pregando a palavra, lindo testemunho. E eu deixo um recado para os jovens. Às vezes o cenário que você está é desfavorável, às vezes você olha para dentro de você e diz, não tenho muito estudo, eu não tenho muito conhecimento, estou chegando agora na igreja, ou nem da igreja sou ainda, mas tenho o desejo de estar. E o recado que eu deixo é esse: não se apegue a cenários,
porque quem se apega a cenários acaba se desapegando a promessas. Eu olhava para o meu cenário dentro de uma comunidade, Cidade de Deus, não tinha muito estudo devido a eu ter jogado futebol por muito tempo e ter largado os estudos numa fase da minha vida, mas eu sempre criei na promessa que Deus tinha para a minha vida. E hoje, para a glória de Deus, nós temos sido referência para muitos jovens, temos dado aulas em algumas igrejas, temos também ajudado alguns jovens pregadores com mensagens, com textos, com exposições da palavra. Então, o que eu tenho para falar é que, se Deus tem promessa, se prepare, foque naquilo que Deus tem, porque a última palavra não é do homem, a última palavra é de Deus. Forte. Hoje em dia nós temos visto, principalmente pelo meio de comunicação, televisão, rádio, até mesmo pela internet, e nós temos visto que tem se propagado pela terra a guerra, né? E a própria Bíblia ela nos mostra, certa vez Jesus falou que haveria nação contra nação, povo contra povo, e nós podemos ver que isso está acontecendo. O senhor acha que já está próximo da volta de Jesus ou que é normal? Vamos banalizar. Na verdade, a gente não pode banalizar a guerra por nada. Mateus 24 fala sobre isso, rumores de guerra, pai contra filho, filho contra pai, reino contra reino, nação contra nação. Eu, como igreja, no meu posicionamento como crente, eu preciso entender que tudo isso coopera para a volta de Jesus. Não tem como banalizar algo que está acontecendo estampado diante da nossa face e dos nossos olhos. Porém, no meu posicionamento, eu creio que tudo isso que tem acontecido ainda não é o fim. Até porque a Bíblia diz isso, né? É o princípio das dores. Então, eu creio que tudo isso é para que a igreja entre naquilo que Deus falou para Salomão. O que Deus falou para Salomão? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Principalmente para o nosso povo brasileiro. Porque nós falamos, às vezes, muito de guerras exteriores, como foi falado, né? Realmente, a guerra no Oriente Médio, junto com os Estados Unidos, ela tem um enredo muito chamativo. Então, nós olhamos muito para lá. Mas nós também temos que entender que há guerras que acontecem dentro do nosso próprio país, de uma maneira muito grande. Seja ela na área da criminalidade, seja ela na área das famílias também, que a gente vê muitas famílias em guerra, seja por herança, seja por má conduta de alguns, seja por olho grande, mas também nós temos que entender que toda guerra ela tem um propósito. E, se não me engano, em 1 Samuel, que o próprio Deus fala, o próprio Samuel fala na sua escrita, do Senhor é a guerra. Então, isso me faz entender que toda guerra tem um propósito. E todo o propósito da guerra é se aproximar de Deus. Todo o propósito da guerra é se aproximar do Senhor. Entendeu? Deus ele é chamado também como Yahvé Sabaote. Desculpa, até continuando em cima do que o senhor falou, mas o senhor acha que, por exemplo, se pegássemos o dinheiro que é investido, vamos dizer assim, em várias coisas, por exemplo, estão gastando dinheiro em míssil, teleguiado, em diversas coisas que não têm objetivo. Por exemplo, os Estados Unidos quer destruir o Irã porque tem lá o míssil a Hiroshima lá, o urânio, né? Urânio. Eles estão ativando urânio. Então, essa guerra toda é por causa de um elemento que eles têm medo, sim, que seja feito a bomba atômica. Mas se pegasse todo esse dinheiro e investisse em educação, não seria muito mais vantajoso? Com certeza. De fato, não só em educação, mas também em saúde. Que, se você observar, os tempos agora, vamos botar aí de 2020 para cá, teve a Covid, vem doença atrás de doença, vírus atrás de vírus, problemas atrás de problemas. E se você parar e analisar um pouquinho e ver, se fosse investido mais, não só em educação e saúde, mas também na ciência, ainda que muitos julgam a ciência também, eu creio que é Deus que dá sabedoria aos cientistas, tanto que hoje você olha e vê vacinas para algo, eu estava pesquisando esses dias, e estão quase em processo de já para colocar para a população a vacina contra a AIDS. Então, é algo que veio devastando muito tempo,
E hoje, através da tecnologia, da ciência, é algo que está sendo... tem uma esperança de que isso possa ser solucionado e resolvido. Então, assim, eu olho para essa guerra, eu particularmente, Douglas, não estou falando o evangelista, não estou falando o pastor, não estou falando o pregador, o humano Douglas. Eu vejo que essa guerra ela poderia ser vencida de outra maneira, sabe? Eu acho que a guerra ela acontece, a guerra ela vai acontecer como já aconteceu várias vezes, mas se investisse realmente em saúde, educação, talvez essa guerra seria algo que não teria nexo. Na verdade, não tem, né? O que o senhor acha no momento atual, do que a gente está passando no Brasil, especificamente no estado do Rio de Janeiro, o atual cenário político, vamos dizer assim? Então, a política em si tem se corrompido há muito tempo. Já vem arrastando de muito tempo. E, infelizmente, nós estamos sentindo hoje a retaliação de algo que poderia ser mudado antes. Então, assim, eu não estou aqui para falar de direita ou de esquerda, estou aqui para falar como um cidadão, como um homem de bem, como um pai de família, como um filho, como esposa. E, para mim, a política ela só vai ter jeito quando a gente entender quem somos nós. Porque não é os homens que se colocam lá. Somos nós, como cidadãos, que temos o poder de colocar alguém naquele lugar. Então, eu creio que a política é algo que até mesmo é muito falado, porém é pouco estudado. Entendeu? Muitas pessoas falam de política. Se você pegar a internet, que é o nosso maior meio de comunicação, você vai ver que tem muitos políticos de internet que talvez não estudou a política em si para tentar saber aonde vai ser o voto, quais são as bases para que o governo venha a melhorar, o Estado venha a melhorar, a segurança pública venha a melhorar. Então, o que nós temos que entender nós somos cidadãos, nós temos que entender quem nós somos. Quando eu entendo quem eu sou, eu entendo quem eu voto. E quando eu entendo quem eu voto, eu não tenho remorso com o voto que eu depositei na urna. Entendeu? Então, isso é uma coisa que eu levo para a minha vida. Isso aqui não é uma fase de efeito, é fato. Sim. É verdade. Se você quer mudar o mundo, mude você primeiro. Opa! E eu percebo também que tem, no atual cenário, falando ainda de política, tem alguns jovens, quando a gente olha para alguns anos atrás, a gente via homens bem com a idade mais... E hoje a gente vê homens jovens entrando para a política. O que o senhor acha disso? Na verdade, eu acho até bom. Eu acho bom porque, geralmente, se você perceber, os jovens que estão entrando na política são homens que estão preparados no que tange aquilo que eu acabei de dizer. Sim. Foram pessoas que estudaram a política. Verdade. Entendeu? Nós fomos guiados no nosso país, por muito tempo, com políticos mais experientes. E se tivesse dado certo, não estaremos na situação que nós estamos. Então, eu creio, irmãos. Até porque a Bíblia diz que com os jovens estão a força. É verdade. E eu creio muito, eu acredito muito. Porque, às vezes, não só no âmbito político, mas até mesmo no âmbito dentro do Evangelho, as pessoas banalizam muito o jovem. Não, mas os jovens são corrompidos, os jovens não têm experiência, os jovens não têm maturidade. Só que se você observar, os jovens têm uma coisa que talvez os mais antigos não têm. Os jovens têm a força para estudar, a força para aprender, a força para ouvir alguém. E se você observar, até mesmo na história bíblica, José foi governador com 30 anos de idade. Sim. Davi foi ungido a rei com 17 e assumiu o trono com 30. Então, se você botar numa classe dentro da história, são homens jovens. Nós vemos na Bíblia o caso de um rei que foi levantado a rei com 8 anos de idade. E o reinado dele foi muito bom, por quê? Porque ele ouviu os anciões. Então, o que a gente tem que entender é que não tem que ter essa equiparação entre os jovens e os velhos. A gente tem que entender uma coisa, que os jovens têm a força, que os velhos têm a sabedoria. Se unir isso, É forte, é benção. o nosso país vai para frente, a nossa política vai para frente. Nosso país em si é um país rico, só que é mal governado, mal gerido. Sim.
E quando eu falo mal governado, mal gerido, eu não falo de quem está apenas no poder. Eu falo de quem vota, de quem escolhe e de quem não se interessa pela causa. É verdade. Tudo isso aí que o senhor falou é bom, né? Interessante, porque nós temos visto hoje em dia, eu vou até continuar sobre o meio político também, só que levando para um outro lado. Hoje em dia nós temos visto muita merchandising. Por exemplo, Sim. tem igrejas por aí que está servindo como palco para político, né? Temos visto alguns bispos, pastores, levando pessoas que estão na política para cima do altar, colocando a mão na cabeça, orando. E muitas das vezes a pessoa, depois que sai dali, ela não é evangélica, ela não faz nada daquilo ali. Ela xinga, ela pronuncia diversas coisas que são desagradáveis para os nossos ouvidos e, ao mesmo tempo, ela vai para a igreja pedir voto, pedir as pessoas que votem nela. O senhor acha legal colocar uma pessoa política que só sabe que só está ali para pedir o voto, mas sai dali, ela vai para um bar, ela vai para um baile? Eu não tenho nada contra, pelo contrário, eu sou bem tranquilo nisso. Mas o senhor concorda com isso? O senhor acha legal levar uma pessoa assim e fazer lechandagem para ela? Então, esse assunto é um assunto muito atual, né? Uma vez que nós estamos em ano político, e eu tenho minha concepção. Eu aprendi com a minha avó faleceu com 101 anos de idade. Quando eu nasci, minha avó já tinha 80. E ela falava sempre para mim: filho, entenda, cada coisa no seu devido lugar. Púlpito não é plenário. Exatamente. Culto não é comício. Então eu entendo assim. Uma coisa é se chegar um deputado na minha igreja, eu dirijo o culto de libertação, eu estiver dirigindo o culto de libertação e aquele mesmo me pediu uma oração. Até porque é bíblico, nós temos que orar pelos homens que estão em eminência. Nós temos que orar pela nossa liderança no país, independente das escolhas, independente de eu não concordar com alguma coisa, nós temos que orar. Então, uma coisa é ele chegar e pedir uma oração, a gente apresentá-lo, damos honra ao futuro deputado, enfim, nós vamos apresentá-lo, vamos orar por ele. Só que eu não posso dar um microfone na mão dele para ele falar de política dentro de um altar que tem que ser pregado a palavra de Deus. Então, que muita gente tem errado, e errado feio, não estou aqui para julgar ninguém, longe de mim tal coisa, mas eu estou aqui para falar uma verdade. E a verdade é que culto é culto. A verdade é que altar é altar. Você pensa, às vezes a pessoa não dá um microfone para um diácono que está ali servindo há 10 anos na igreja, porque não tem uma boa oratória, porque não fala bonito, porque se for falar um glória a Deus, fala um glória, mas dá o altar para um político que talvez está com a vida que não condiz com aquilo que nós acreditamos no momento, está com uma vida totalmente longe dos princípios bíblicos, que é a nossa regra de fé e prática, e eu dou um microfone para ele e não dou para um diácono meu que está ali vivendo a vida toda servindo a igreja. Então são essas inversões de valores que tem que ser falado. O que está sendo tratado nesse podcast aqui é algo muito bom e eu tenho certeza que muita gente vai ser avivada através disso, porque, como eu disse, cada coisa no seu lugar. Púlpito é púlpito. É verdade. E nós aqui como pastores, né? O senhor é evangelista, mas praticamente um pastor que já dirigiu congregação. Sim, sim. E hoje a gente vive uma inversão de valores, né? Então é muito bom esse recado que o senhor deixa. E eu queria perguntar uma coisa para você. O que o senhor acha da nova geração atual de pregadores? Comparado com os pregadores da antiga com os dos atuais. Então, é até engraçado. Estou sorrindo porque eu faço parte dessa nova geração. E é uma coisa que eu falo muito boa. Eu tenho muito bem para falar dessa geração. Porque às vezes a gente ouve muito as pessoas dizem que a geração está falida, que não tem pregadores, que não tem cantores, que não tem profetas mais, porque o povo só quer uba-uba, só quer banalizar. Só que é muito fácil, fácil demais. As pessoas que aceitaram Jesus depois dos 30, 40 anos, num tempo que era muito mais rigoroso, mais rígido, tanto os usos e costumes e também até mesmo o evangelho em si. E as pessoas que aceitaram Jesus depois da sua mocidade, olhar para um jovem pregador que está começando agora,
e dizer: essa geração está falida. Não, essa geração só grita. Essa geração só quer saber de marcha. Os pentecostais vão entender. Essa geração só quer saber de oba-oba. Só que é muito fácil um camarada que aceitou Jesus depois dos 30, 40 anos dizer que é fácil essa geração que está se levantando agora viver assim. Difícil é entender que essa geração luta todo dia contra o pecado, luta todo dia contra as suas vontades, luta todo dia contra os seus desejos. Sabe para quê? Para estar ali pregando, para estar ali cantando. Não é uma crítica aos mais velhos. É só um pedido, um clamor de um jovem pregador que está tendo voz para falar por outros jovens pregadores. O clamor é: nós, como jovens pregadores, precisamos de vocês, pregadores mais experientes, para nos aconselhar e não nos julgar. Amém. E uma outra coisa que eu iria perguntar ao senhor é o seguinte: vemos, a gente, sou pregador também, e às vezes o senhor estuda meses para pregar uma mensagem. Sim. O senhor vai para o hotel, ora. E o que o senhor acha de há um debate de que alguns falam que é errado cobrar para pregar, outros dizem que não. O que o senhor acha disso? Então, eu aprendi na minha vida com Deus que quem está devendo não cobra. Está devendo o quê, Douglas? Simples. O sacrifício que Cristo fez na cruz por mim, nada que eu fizer na terra vai pagar. A quem cobra. E eu quero transformar essa pergunta em uma coisa. Sabe por que há quem cobra? Porque há quem paga. Então o erro não começa de quem cobra. O erro começa de quem aceita. Eu, particularmente, eu sou uma pessoa que muitos conhecem. Eu tenho algo no meu ministério que é a marca do meu ministério. A humildade gera honra. E eu, quando vivo o Evangelho, eu vivo entendendo que quando Deus quer abençoar, Ele toca em alguém para fazer. Eu pedir algo para alguém, eu cobrar alguma coisa para pregar, sabe o que eu estou fazendo? Limitando o que Deus pode fazer na minha vida. Suponhamos, o Senhor me manda uma mensagem e diz assim: Douglas, como eu faço para te trazer aqui? E eu falo para o Senhor: então, o valor é R$1.000. E se o Senhor fosse tocado por Deus para me dar 3.000 e eu te pedisse R$1.000, qual seria a tua resposta? Eu queria dar 3. Ele pediu 1.000, eu vou dar os 1.000 para ele. Sabe por quê? Porque ao eu pegar e estipular para o Senhor um valor, eu estou limitando o que Deus quer fazer na minha vida. Então, um conselho aos jovens pregador: o Deus que te chamou te sustenta. Não limite o que Deus quer fazer na tua vida. Deixando claro também que é o seguinte: há uma contrapartida de... Às vezes eu vejo muitos pregadores também dizer que às vezes vão num lugar pregar e às vezes não são devidamente abençoados, né? Sim, acontece muito. E às vezes não tem nem o dinheiro em si da passagem para voltar. Então, alguns relatam isso dizendo que às vezes pulam um valor para pregar, outros já não pregam. Já ouvi dizer de homens de Deus que foi pregar num congresso fora do Rio e chegou lá, não foi devidamente abençoado e ficou na prova na hora de retornar. Então, é muito esclarecedor isso. Eu, em si, já dormi em rodoviária. Entendeu? Entendi. Eu já fui pregar em um lugar bastante longe, Baixada Fluminense, e eu fui com a minha esposa grávida. 6 meses, meu filho é de 7 meses. Ela estava com 6 meses. Sim. E ali acabou o culto, o pastor me deu uma oferta de R$20. E disse assim: ó, isso aqui foi o que eu pude te abençoar, sendo que eu gastei mais de 40 para chegar lá. E eu voltei para casa, consegui voltar para casa, e esse dia foi tão engraçado que para eu voltar para casa tinha um irmão que estava no culto com uma saveiro que só tinha um lugar na frente. Eu fui na caçamba, minha esposa na frente com esse varão, o varão entrou na frente do ônibus, que era o último ônibus que eu tinha que pegar para chegar até Nova Iguaçu para depois ir para casa. Só que isso eu não posso também pegar aquilo que acontece para mim como testemunho em transformar em algo que vai trazer um posicionamento para mim, para eu cobrar.
Sim, claro. Sabe por quê? Não foi todas as igrejas. Sim, Não foi todos os lugares. sim. Então eu entendo que isso para mim foi o quê? Isso para mim foi algo que eu tive que passar para hoje estar contando aqui. Claro. Entendeu? Acontece muito. Uma coisa que eu sou muito sincero. O combinado não sai caro. Verdade. De que maneira que o combinado não sai caro? Às vezes as pessoas não conseguem entender aquilo que a própria palavra diz. Comunique as suas necessidades aos santos. Eu acabei de falar sobre não cobrar. Mas uma passagem não é cobrar. Uma passagem é o mínimo que alguém pode fazer por você. É verdade. Porque você não vai tirar do seu bolso, do seu sustento para ir. Exatamente. Tendo, eu particularmente, se eu estou na benção, eu vou. Porque eu tenho. Se eu não tenho, varão, não tenho como. Ainda mais hoje na era do Pix, verdade. eu não tenho como. Mas, evangelista, assim, vamos botar fogo no parquinho? Vamos? Vamos embora. Então, a Bíblia diz que o trabalhador é digno do seu salário, Sim. claro. Mas a Bíblia também diz que Jesus nos deu de graça nós temos que dar, certo? Sim. Os pregadores hoje em dia estão cobrando. A verdade é essa, Sim. todos cobram. Como o senhor falou, o senhor dormiu na rodoviária porque o senhor foi pregar na igreja e o Isso. pastor não abençoou o senhor. Sim. Não é justo também, vamos dizer assim, o senhor pagar um pecado que não é do senhor. Sim, com Não certeza. estou falando que é normal, mas não é justo o senhor pagar um pecado que não é do senhor. Por exemplo, vamos lá, nesse caso aí, o senhor não cobrou, amém, glória a Deus, o senhor está fazendo o que a Bíblia manda. Sim. Mas vamos supor que nessa daí, a esposa do senhor passasse mal, acontecesse alguma coisa. Quem será que Deus ia cobrar? O senhor ou o pastor? Creio que o pastor. Tá vendo? Porque as pessoas têm esse costume, né? Geralmente a culpa foi dele porque que não cobrou. Ou a culpa foi Sim. dele porque que não especificou, como a Já Bíblia ouvi diz. muito isso. Tem gente que pede e não recebe porque pede mal. Isso. Mas não pediu mal, o senhor está fazendo o que a Bíblia manda. Porque Isso. Jesus não cobrava. Isso. Jesus não chegava lá, vai rir. Vamos pedir o Uber. Vem ele. Vamos pedir o Uber. Mas o senhor parou para pensar? Aonde que está escrito na Bíblia que Jesus cobrava? Jesus não Nada. cobrava, mas é justo, conforme o senhor falou. É justo do pastor, independente se o senhor pediu ou não, ele chegar para o senhor, o evangelista está aqui, ó, sua passagem, Sim, sim. ou a hospedagem, se o lugar for longe, porque é justo. Com entendeu? certeza. É justo. Eu não acho injusto eu pegar e ajudar com a passagem. Se eu for na minha igreja, eu não tenho o mesmo bagagem de vocês, que são pregadores itinerantes, eu sou pastor de igreja, então eu não vivo a vida que vocês vivem, mas eu tenho a convivência com ele e eu vejo um pouquinho o que ele passa. Mas eu acho que a passagem, a hospedagem, pelo menos isso, Isso. as igrejas tinham que ceder. Isso foi o que eu falei. O combinado não sai caro. Combinado não sai caro. Entendeu? Porque você vai sair da sua casa, vai deixar a sua família para ir cumprir um chamado. Só que aí você está indo pregar numa igreja que não é a sua, a igreja de Cristo, obviamente. Mas você vai sair, vai até lá. Então, por isso que eu falo que o combinado não sai caro. Minha necessidade, foi o que eu falei, confessar a necessidade aos santos. O que acontece com muito pregador, principalmente jovem que está começando, não conseguir abrir a boca para falar. Porque, querendo ou não, uma inversão de valores. Geralmente, quem é humilde, se pedir, está cobrando. E, geralmente, quem cobra, eles fazem até mais do que devia. Mas, enfim, confessar. Varão, como acontece comigo. Há lugares que eu vou, que eu saio 3 horas de tarde de casa e vou de ônibus e volto de ônibus. Não tenho problema nenhum com isso. Pelo contrário, eu amo fazer isso. Se eu não tiver a passagem para chegar lá, profeta, eu preciso da passagem para poder chegar até a igreja. Profeta, eu vou sair de casa 3 horas da tarde. Se puder também mandar alguma coisa que crente come, para a gente poder fazer um lanchinho na rua, eu peço. Porque eu comuniquei a minha necessidade. Então, uma vez que eu comunico a necessidade e a igreja entende que isso é o normal, e uma coisa que é muito pouco falado, nosso meio sabe o que é? A pessoa ser hospedeira. Como assim? A pessoa ter hospitalidade. Se eu te chamo na minha casa, eu vou te receber bem. Com certeza. Entendeu? Ainda mais a gente crente, vou preparar aquele maná forte pra gente.
porque eu entendo isso. Infelizmente, alguns não entendem. Então, por isso que entra nessa divergência, e eu estava falando com o senhor, algo que era para ser normal é tratado como um tabu. O normal é quem convida, ajuda, quem convida, abençoa, quem convida, trata bem. Então, é algo que, infelizmente, não era para a gente nem estar falando disso daqui, que é algo que era para ser normal. Se você observar, o próprio Cristo mesmo, o ministério de Cristo, uma coisa que a gente vê, Cristo não pediu nada para ninguém para cobrar. E isso parte daquilo que eu tenho dentro de mim. Mas se você observar a Bíblia Sagrada, o ministério de Cristo era super organizado e abençoado, a ponto de ter tesoureiro. Eu não tenho, vocês têm? Então, ele tinha tesoureiro. Por quê? Lucas capítulo 8, versículo 1, a Bíblia diz que algumas mulheres assistiam o ministério de Jesus com todos os seus bens. Ele não pedia para elas. E algumas têm não. Você entende? E não obrigava a ter cargo. Que Isso algumas aí. hoje em dia quer fazer. É isso aí. Entendeu? Trocadilho. Então é algo muito lindo, porque Jesus não precisava pedir porque tinha alguém para fazer, tinha alguém para dar. Se você pegar direitinho o Novo Testamento, você vai ver Paulo, o pessoal repartiu o que tinha. Isso Entende? é bom, né? Então, por isso que eu estou falando que é algo que não era para a gente estar falando aqui. Porque eu particularmente, eu dirijo o culto. Todos os pregadores que eu vou lá, ninguém me pede nada. Teve amigos que brigaram comigo por eu ter mandado mensagem pedindo o Pix para poder ajudar na gasolina. Eu sou prova disso. O senhor foi lá no ministério, lá o senhor não me cobrou um centavo, se quer. Isso. Um centavo. Entendeu? E esses meus amigos que não cobram, não é porque eles não me cobram que eu não vou honrar eles. Entendeu? Vai aí, vem me abençoar, veio abençoar a minha igreja, veio pregar aqui, não atrapalha a minha colheita. Eu estou plantando na tua vida. Verdade. Entende? Verdade. Evangelista, eu vou voltar num assunto aqui que já foi bem falado. No carnaval, teve um pastor que foi lá orar pelo carnaval e ele foi até bem criticado por isso, né? Na Marquês de Sapucaí. E ele foi lá abençoar o carnaval. Só que o carnaval é dita como festa da carne. Sim. Né? Inclusive, não vou falar aqui de nenhuma religião, mas as entidades, né, elas ficam soltas e vão fazer o que elas têm que fazer. Sim. O que o senhor acha disso? Nós, pastores, devemos ir para Marquês de Sapucaí também ir lá orar lá pelo carnaval? Irmãos, então esse assunto é um assunto até engraçado. E até uma estranheza. Não rindo do irmão, pelo contrário. Mas como eu disse, cada um no seu espaço. Entende? Uma vez que é o carnaval, eu creio, eu tenho muitos amigos, parentes até, de outras religiões que curtem o carnaval. E eu tenho certeza que causou estranheza até para quem estava lá. Essa atitude dele ir lá orar. Eu acredito que sim, né? Porque ele Entende? foi bem criticado. Sim. Chegou ao ponto que teve alguns até que falaram que queria conhecer lá o pastor que consagrou ele porque não acha normal. Realmente, eu não acho normal se o senhor prega uma coisa, o senhor querer viver outra, né? Nós temos que Isso. viver aquilo que a gente prega. O problema não foi a oração em si. O problema não foi orar pelas pessoas. Até porque são almas. Eu vejo assim. São almas. São pessoas que, como a gente tem vários testemunhos de pessoas que foram de outra religião que hoje em dia são crentes. É verdade. Entendeu? E o problema não está em orar. O problema está ele ir até onde ele foi. Entendeu? Eu, particularmente, eu oro por pessoas de outras religiões. Sim. Porque, e aqui já quebra um protocolo, eu não oro para nenhum irmão que é de outra religião morrer. Pelo contrário. Eu oro para Deus converter, eu oro para Deus mudar a vida dele, para Deus transformar como me transformou. Eu amo meus irmãos, seja ele da religião que for. Entendeu? Qualquer religião eu amo, porque eu tenho que amar o pecador. Eu tenho que mesmo. orar por eles. É verdade. Entendeu? mesmo. Mas o problema foi ele se expor, indo até lá. Porque o mesmo efeito da oração dele indo até lá é o efeito da oração dele dentro do quarto. Verdade. Entendeu? Então, a Bíblia diz que aquele o que traz o escândalo, na verdade, né? A Bíblia fala sobre isso. Ai daquele que traz o escândalo. Ai daquele que trouxe o escândalo. Ele, querendo ou não, gerou um escândalo e eu creio mesmo até que um desconforto. Uma vez que o carnaval não é aquilo.
Não é para aquilo. Quem está lá está indo para lá para se divertir da maneira deles, para se alegrar da maneira deles, né? Então eu creio que alguns ficaram desconfortáveis por ter lá um pastor. Claro que o evangelho tem que ser pregado de tempo em fora de tempo. Eu entendo isso. Mas eu, na minha concepção, no meu posicionamento, eu não iria até lá. Olha, eu também não teria essa coragem, sou sincero para o senhor, não iria mesmo. Evangelista, eu queria tocar aqui um assunto, o senhor até citou no início, sobre investimento da educação. Eu vejo a nossa educação muito frágil. Sim. Dá uma percepção que as crianças de hoje em dia, por exemplo, eu venho de uma época que quinta série, ensino que agora mudou, né? Era primeiro ensino fundamental. Hoje em dia me parece que as crianças, os adolescentes, os jovens, eles chegam ali no período final, mesmo se tirar alguma tipo de nota... Aprovação automática. Aprovação automática. O que o amigo acha sobre esses tipos de coisa? A nossa educação hoje no país, o que o senhor acha sobre isso? Então, na verdade, isso vai de muito... Eu até falei isso no início. Isso vai muito do povo em si. Se você perceber a nossa geração, você dá para ela um telefone, ela vai saber mexer melhor do que nós. Pergunta o hino nacional. Jurar bandeira, né? No final não tem mais isso. Algo que pra gente era o normal. A educação em si, eu vejo a educação no Brasil, os próprios governantes desesperados com a educação. A ponto de você ver, tem programas que pagam para a pessoa ir para a escola para incentivar a criança a estudar. E esse problema não começa na escola. Esse problema começa dentro de casa. Sabe por quê? Eu aprendi a ler e escrever sem antes entrar na escola. Eu, com 3 anos, 4 anos, na época não tinha muitas creches como tem hoje, minha mãe sentava comigo e me ensinava as coisas. Eu já cheguei na escola sabendo ler, escrever e fazer algumas contas. Por quê? Porque alguém dentro de casa me incentivava a isso. Hoje em dia, com nossos filhos, se nossos filhos brigar, gritar, eu lembro que minha mãe só olhava para mim e o pânico entrava dentro do meu ser. Hoje em dia, em qualquer lugar, para a criança ficar quieta, a gente dá telefone. É verdade. E eu me lembro que no passado, né, antigamente, a educação, realmente, como o senhor falou, vinha de casa. Sim. Quando nossos pais recebiam uma visita, eu não sou tão velho assim, né? Mas quando nossos pais recebiam uma visita, a criança ela não podia passar, ela não podia chegar ali. Hoje você está conversando, não, o pai, não, mãe, foi isso, foi isso aquilo, é verdade. né? E está um país desproporcional. Por quê? Isso. A criança já sabe. Por exemplo, lá em casa tem um menininho de 5 anos. Ele pega meu telefone, ele sabe mexer em tudo, ele sabe até a minha senha. A tecnologia, né, na verdade. Isso. E eles, assim, a geração, parece que a criança, se você observar, eu tenho meus 2 filhos mais novos, um tem 4 anos e a minha filha mais nova tem 1 ano e 6 meses. A diferença que é entre um e outro é surreal. No que tange a aprender, no que tange ao aprendizado. O meu filho de 4 anos, ele cresceu muito inteligente e eu pensava que era muito inteligente até a minha filha nascer. Minha filha hoje tem 1 ano e 6 meses, minha filha anda de chinelo de dedo normal. Minha filha mexe no telefone, sabe botar um vídeo no YouTube, minha filha já fala, minha filha já canta. Com 1 ano e 6 meses. Então, assim, as crianças estão vindo, nascendo de uma maneira... Parece até que eu creio que é Deus, sabe? Fazendo as crianças nascer com uma inteligência. Eu lembro, não sou muito velho, eu fiz 33 anos agora, no domingo passado. Parabéns. E eu lembro que as crianças nasciam, sabe como? Com os olhos tampados. Hoje em dia... Hoje em dia, daqui a pouco a criança vai nascer te dando bom dia. Então, por esse desenvolvimento, que seria muito crucial para a gente ensiná-los, porque eles aprenderiam muito mais fácil. Hoje em dia, eu tenho meu filho de 8 anos de idade, que eu coloquei ele numa aula de teclado, porque eu falei com a minha esposa louva, e eu falei para ela, ele começou hoje com 8 anos numa aula de teclado. Eu falei, imagina daqui a 4 anos ele com 12 anos tocando teclado há 4 anos. Então, você vê que isso na nossa época não tinha.
E tem hoje. E tem. Então, assim, a nossa educação ela tem tudo para crescer. Mas, como eu disse, nós temos que entender quem nós somos. Nós temos que entender que nós, como pais, mães, como responsáveis das crianças, a gente tem que ensinar. Para que quando nossos filhos... papéis. Isso. Porque, às vezes, a gente pega e transfere. Eu aprendi uma coisa. A escola ensina. Os pais educam. É Verdade. Entendeu? Hoje em dia, né, a televisão brasileira em si, ela está bem banalizada, porque ela tem trazido para a gente muitas coisas, né? Coisas boas e coisas ruins. Sim. Né? Nós temos que absorver o que é bom e reter o que é mal. Isso. Por exemplo, tem uma emissora aí, que eu não vou fazer propaganda para emissora nenhuma, mas que num certo horário, que ainda tem criança em casa, não sou homofóbico, não tenho nada contra. Pelo contrário, tenho amigos que são homossexuais, tenho amigas que são também homossexuais. Não tenho nada contra. Mas o que o senhor acha de colocar em cenas de homem beijando homem, mulher beijando mulher, num horário que dizem que é o horário nobre da televisão, que é um horário de destaque, mas tem muita cena de nudez, tem muita cena de homem com homem, de mulher com mulher. Não sou homofóbico, não tenho nada contra as pessoas. A Bíblia diz que o Senhor Jesus, que Deus, ele ama o pecador e odeia o pecado. Então, eu não tenho nada contra a pessoa que é desse estilo de vida. Mas o que o senhor acha? Então, na verdade, em si, a gente vive dentro de um sistema, não só dentro da televisão, mas também, principalmente, até a internet, né? Que é um meio que nós temos de maior comunicação. E, realmente, isso tem acontecido muito e com muita frequência. Cabe nós, como cristãos, como pai, pessoas que entendem que aquilo ali não é a regra que nós temos, não é o estilo de vida que nós temos, cabe a nós abdicar daquilo ali. Porque falarmos sobre o assunto, comentarmos sobre o assunto, a gente está dando realmente aquilo que eles querem. A televisão vive de quê? De lixandagem. Audiência. Público. Então, uma vez que eu, você, os demais cristãos comentam sobre esse assunto, sabe o que a gente está fazendo? Alimentando eles. Isso é verdade. Você entende? Eu aprendi uma coisa, nós vivemos hoje numa era digital. Sim. E na era digital, hoje em dia sobressai muito mais um vídeo polêmico do que um vídeo edificante. É verdade. Sabe por quê? Porque o que dá like, o que gera entretenimento, o que gera viralização, são assuntos assim. Então, assim, eles fazem nessa intenção, ao propósito. Eles sabem que muita gente vai comentar. Sim. Então, para eles é assim. É. Falem bem ou falem mal, mas falem de mim. Você entende? Então, às vezes, nós damos muita... é engraçado. ênfase. E, às vezes, nós que damos... sabe o que é lindo? É que a gente nem para assistir uma novela dessa. A gente nem para ver. Mas por causa de um corte que, às vezes, a gente vê na internet, nós comentamos. Aí sabe o que a gente está fazendo? Divulgando eles. Isso é verdade. Entendeu? Então, o conselho que eu dou dentro disso deixa eles. Se nós sabemos que é errado, nós guardamos aquilo que nós confiamos, acreditamos e também não falamos muito. Bem sugestivo. E uma pergunta, desculpa, pastor, não sei se o senhor quer fazer uma pergunta, mas eu quero fazer mais uma pergunta aí. Sim. Nós temos visto, agora eu vou voltar para o nosso espaço, né? Sim. Nós temos visto hoje no meio evangélico muitas pessoas se propagando pastor, se propagando obreiro, fazendo tipo como se a igreja fosse um marketing, né? Onde você quer ser uma estrela e que você vai brilhar. Então hoje nós temos visto muito isso, pessoas que não têm um conhecimento do modo geral da palavra. Sim. E está abrindo supostamente as suas igrejas, está ali falando que é pastor,
mas não tem o conhecimento da Bíblia, não tem o conhecimento da palavra. No outro dia eu estava até conversando com o pastor sobre a teologia. A teologia hoje viralizou, né? Todo mundo vai lá, faz um curso de teologia, adquire o conhecimento da Bíblia e se auto-intitula pastor. Você acha normal o que está acontecendo, banalizando as igrejas? Na verdade, eu tenho uma preocupação enorme sobre isso. Porque um doente não pode guiar outro doente. Entendeu? Um morto não guia outro morto. E uma coisa que o senhor falou foi muito bem colocado. As pessoas estão olhando para a igreja hoje como um plano de carreira. O pensamento é: eu vou ser pastor e vou ser rico. Coitado deles, não sabe a guerra que é. Eu nem sou pastor e nem quero ser. Por conta disso, eu vejo que o meu pastor sofre. Então, assim, as pessoas também elas têm uma ambição dentro delas que é surreal. As pessoas têm aquela ambição pelo poder. E uma coisa que é muito séria. Tem gente que nasceu para ser diácono. Se você levantar ele presbítero, ele morre. Nasceu para ser evangelista. Se levantar pastor, ele morre. Por quê? Porque não foi chamado para aquilo ali. Então as pessoas olham para aquilo ali como um plano de carreira. Não, hoje eu sou obreiro, amanhã eu sou diácono, depois sou presbítero, depois sou evangelista, daqui a pouco eu sou pastor. Só que, na verdade, não é sobre o querer. É sobre a chamada. Quer ver uma coisa, senhor pastor presidente, quantas guerras o senhor tem para falar? Se a gente parar esse podcast para o senhor falar de tantas coisas que o senhor passou, a gente vai durar aqui 5 dias de podcast. Verdade. Entendeu? São coisas que o senhor passou, que o senhor tem estrutura para passar, e eu, como evangelista, não tenho estrutura para passar. Então, nós temos que saber isso. Para que eu fui chamado? Entendeu? Então, as pessoas hoje querem abrir igreja de uma forma desorientada, a corrida pelo sucesso, faz as pessoas quererem se intitular coisas que, na verdade, elas não foram chamadas para ser. E isso eu tenho, sabe, um temor muito grande nisso. Eu tenho uma certa preocupação até, porque ele não está fazendo mal apenas para ele. Ele está fazendo mal para quem o segue. Porque quem vai seguir uma pessoa despreparada automaticamente vai querer ser um despreparado. Entendeu? Vai muito. Quer ver uma coisa? Você olha para uma pessoa que é totalmente desestruturada e pergunta quem foi que discipulou ela. Ela não tem. Você entende? Então, o que acontece? Se uma pessoa não foi discipulada, ela vai discipular quem? Ninguém. Então, as pessoas que seguem, e às vezes nós olhamos para a igreja de uma forma diferente. Nós olhamos para a igreja como pessoas que estão ali, mas, na verdade, são pessoas que vieram do mundo, são pessoas que não têm um conhecimento legal, são pessoas que, talvez, são analfabetas, estão ali sendo guiadas por um homem que ela acredita que é homem de Deus. Até mesmo mulheres, hoje nós vemos muitas mulheres de liderança que as pessoas olham para elas, para eles, como se fossem, na verdade, não são homens de Deus, as pessoas guiam. E às vezes nós vivemos num momento que é tão complicado que as pessoas hoje não estão mais preocupadas com aquilo que Deus está falando. Elas estão preocupadas com essas pessoas que guiam elas, às vezes através mesmo de internet. Eu já vi casos de pessoas confrontar o pastor, que pastoreia há anos, por algo que era heresia que eles ouviram de um pastor que era muito conhecido na internet. Então isso é muito perigoso. Então eu dou até um conselho para as pessoas, para os crentes em si. Ouça a voz do teu pastor, ouça a tua liderança, seja um homem que é guiado pela palavra, vai para a escola bíblica dominical, vai estudar a palavra. Sabe por quê? Se você não conseguir ouvir a voz de Deus através da vida do teu pastor, você não vai ouvir a voz de Deus pela vida de ninguém. Quando Cristo foi falar com as igrejas de Apocalipse, para quem ele direcionou a palavra? Para os pastores. Para os profetas? Para os vasos? Para os viralizados? Não. Ao anjo da igreja que está em Sardes, ao anjo da igreja que está em Filadélfia. Ou seja, a voz de Deus, ela vem para o seu pastor, para depois o pastor passar para a igreja, passar para o rebanho. Então, quer ouvir a voz de Deus? Senta no gabinete e ouve o seu pastor. E o senhor falou uma coisa interessante, escola bíblica dominical. Oh, meu Deus. Costumo dizer que antes de alguém falar, tem que sentar para ouvir. Com certeza. Tiago bem vai dizer, né? Uhum. Tarde no falar, pronto no ouvir, né? Isso. Então, eu não sei, não digo que é uma geração, mas quando o pastor cita, e o senhor citou, às vezes tem pessoas que não ouvem o anjo da igreja, o pastor dele, Sim. que cuida da vida espiritual dele, ele não tem noção do que isso representa no mundo espiritual. Verdade. E hoje em dia é muito comum as pessoas quererem se intitular missionária, e quando a gente olha para a Bíblia, como a gente falou das mulheres
que seguiam Jesus com ofertas, Sim. vamos ver Susana, Joana, e muitas Isso. delas não tinham cargo. Isso. Aquela de Atos, capítulo 9, esqueci o nome, Docas. Dorcas. Ela não era missionária, ela não tinha um cargo de missionária. E às vezes as pessoas elas pegam um cargo, elas meio que intervêm achando que missionária é um cargo eclesiástico, é um cargo de igreja, quando na verdade missionário é campo e querem ficar preso dentro das igrejas. Isso. E aí eu venho uma pergunta para o senhor. Essa questão do estudo e os pregadores às vezes querem fazer curso de teologia, bom crescer no conhecimento, Sim. mas cresce na sua casa primeiro. O que o senhor acha disso? Escola bíblica dominical? Na verdade, eu tenho cursos teológicos, alguns, e a maior escola teológica é a Escola Bíblica Dominical. RBD. Eu tenho isso na minha mente, eu tenho isso no meu coração, porque ali eu estou sendo cuidado por pessoas, pelo meu líder, pelo meu pastor. Então, assim, uma vez que para honrar a casa dos outros, eu preciso honrar a minha. Entendeu? Se alguém me mandar mensagem perguntando se eu posso pregar quinta-feira, eu não posso. Eu estou aqui por causa do horário que dá para mim poder sair daqui. Saindo daqui, eu só chego em casa, pego a minha família e vou para o culto de libertação na minha igreja. Aos domingos, minha igreja. Sabe por quê? Antes de eu ser pregador, eu sou servo. Amém. Antes de eu ser o Douglas Silva, eu sou a ovelha. Sim. E a ovelha obedece, tem rebanho e ouve a voz do seu pastor. Glória a Deus. Olha, nós temos aí mais alguns minutos. E antes da gente terminar aqui, Evangelista Douglas, o Brasil é um país rico, né? Rico Sim. em cultura, rico no folclore, rico em tudo. E nós temos aqui diversos tipos de religião, religião africana, religião, todos os tipos. Sim. Mas existem dois tipos, né, de religião que cresceu muito no Brasil, a católica e a evangélica, né? O famoso tô certo e o famoso revolucionário, aquelas coisas todas. O senhor acha que quando chegar no céu vai ter diferença? Por exemplo, eu sou evangélico, vou entrar no céu. Eu sou católico, vou para uma outra dimensão. Na verdade, para mim, a diferença entra no céu quem viveu os estatutos. Porque não é sobre a placa, sabe? Não é sobre a placa de igreja. Eu sou evangélico, eu sou católico. É sobre quem viveu aquilo que é a palavra. É sobre quem viveu aquilo que é a palavra. Porque, se você observar, João Ferreira de Almeida, um dos tradutores da Bíblia, era um católico. Tem uma versão bíblica que eu gosto muito, eu estudo até mesmo nela, que é a versão Ave Maria. Ela tem 73 livros, que a católica tem, 1 Macabeu, 2 Macabeu, o Livro da Sabedoria, Judite, entre outros, que são considerados para nós como livros apócrifos. Mas eu entendo uma coisa, não é sobre eu ser católico ou eu ser evangélico. É sobre eu ser um crente aprovado na palavra. Glória a Deus. Entende? Aleluia. Então, o céu não é para quem se intitula. O céu é para quem obedece a palavra. Glória a Deus. Ele é obedecido que sacrifica. É isso. Evangelista, estamos chegando ao fim, né? Eu queria deixar aqui, se o senhor fizesse suas considerações finais, ou o senhor tem escreveu algum livro, tem algum livro? Então, irmãos, obrigado, tá? Muito obrigado por esse momento. Foi um momento muito precioso. Creio que vai abençoar muitas vidas. E a palavra que eu tenho para vocês é que vocês continuem. Eu tenho certeza que esse propósito veio do coração de Deus para o coração de vocês. E sobre nós estamos escrevendo um livro. O tema do livro é Humildade Gera Honra, baseado na história de Cristo. E eu creio que vai abençoar muitas pessoas. Breve nós vamos estar lançando aí. E Deus abençoe a todos, tá? Muito obrigado. Foi uma honra estar com vocês. Venha lançar aqui com a gente aqui, o livro do senhor aqui Que com a gente. honra. A próxima, quando Obrigado. for lançar, vem lançar com a gente. Então, já está aí, ó. Assim que for lançar, vai ser lançado aqui. Vem aqui, vem lançar Conexão com a gente do aqui. Alto, podcast Isso. mais abençoado do Brasil. E Deus abençoe. eu gostaria de agradecer o senhor também, né? Pastor Alex, que me convidou. E eu fiquei muito honrado, pastor, de estar aqui com o senhor, com o evangelista. E nós vamos continuar na luta aí.
e sempre pedindo que Deus abençoe a vida dos evangélicos, de todos que, né, de toda a geração, na verdade, Isso. do Brasil e de todos. Tô aqui com... Não, aí você tem que ficar ali. aqui. Aqui. Você fala. Quando você falar, ele vai. Ele aparece. tá. E é uma honra estar meu filho aqui, o Pedro Lucas, também, né? Veio conosco aí assistir. E será bênção, será fruto. E pretendo que a gente possa convidá-lo novamente. Amém. E será uma honra. A Amém? honra é minha. Deus Deus nos abençoe. abençoe em Cristo Jesus.